E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Bora lá. Hoje a gente vai desvendar um mistério, hein? Que tal a gente descobrir como um dos melhores vinhos do mundo tá brotando? No meio do deserto da China. É isso mesmo. Incrível, né? Preparem seus copos porque vamos explorar a região de Ningxia, um oásis de vinhos tintos encorpados e brancos refrescantes, bem no coração do Gobi. A gente vai se aventurar pelas dunas de areia, atravessar montanhas. É tipo Indiana Jones em busca do vinho perdido. A gente vasculhou tudo, livros, artigos, até mapas antigos da Rota da A Seda. gente mergulhou fundo para te guiar nessa expedição. E olha, prepare-se para surpresas. Mas antes de a gente começar, me fala uma coisa. Você sabia que a China tem uma tradição milenar com vinho? Pois é, a gente sempre ouve falar de vinhos franceses e italianos, mas a China, e ainda no deserto, quem diria, né? Mas pode acreditar, essa região tem uma história de mais de 9.000 anos com a bebida. 9.000 anos, caramba. A gente está falando de registros de produção de vinho que datam de muito antes de Cristo. Incrível, né? É muita história para uma garrafa só. Mas eu te explico uma coisa. Como é que as uvas conseguem sobreviver nesse calor infernal do deserto? 40 graus no verão, neras 20 no inverno. Sem falar na falta de chuva. É aí que a história fica interessante. Imagina só. Dunas de areia, montanhas imponentes e, de repente, um oásis verdejante surgindo no meio disso tudo. É a paisagem dramática de Ningxia e a aridez do deserto, acredite se quiser, se torna uma irada na produção de vinhos. Sério. Sério. O sol arenoso, por exemplo, ele garante uma drenagem perfeita. E o sol forte faz a fotossíntese bombar. E a baixa umidade espanta as doenças das videiras. Mas espera aí, e a água? Sem chuva, como é que elas matam a sede? Boa pergunta. Entra em cena o lendário Rio Amarelo. O amarelo. É ele que irriga os vinhedos e carrega um sedimento riquíssimo em nutrientes. É tipo um fertilizante natural que por milênios colore e nutre a terra. Daí o nome do rio. Nossa, que incrível. E para completar esse cenário épico, as montanhas Hellan. Ah. Elas protegem a região dos ventos gelados do norte, criando um microclima perfeito para as uvas. Ou seja, é tipo um lugar abençoado pelos deuses do vinho, né? Exatamente. Mas me conta, é só plantar a uva e esperar a natureza fazer o resto? Ou tem algum truque Jedi rolando por lá? Nada disso. Os viticultores de Ningxia são verdadeiros ninjas do deserto. Usam técnicas milenares e alta tecnologia para domar essa terra selvagem. Tipo o quê? Eles usam irrigação por gotejamento, por exemplo, para levar água direto na raiz da planta sem desperdício. No inverno, as videiras são enterradas no solo para se protegerem do frio extremo. Que loucura. E para ter certeza que está tudo certo, drones sobrevoam os vinhedos monitorando cada detalhe. É a tradição e a tecnologia trabalhando juntas. Incrível. E falando em tradição, que tipo de uva aguenta esse desafio no deserto? Cabernet Sauvignon ou Merlot? Ou será que eles têm alguma carta na manga? Você acertou em cheio! Cabernet Sauvignon e Merlot são as estrelas tintas da região, mas também tem espaço para Syrah, Pinot Noir, E a Marcella? até Marcellan. E elas estão se dando muito bem por lá. Nos brancos, a Chardonnay reina absoluta. Mas é a Riesling, Sauvignon Blanc. Também, a Riesling, Sauvignon Blanc e Viognier também estão mostrando seu potencial. Que legal. O mais legal é que essas uvas internacionais, vindas de outros climas, se adaptaram ao terroir de Ningxia e estão produzindo vinhos com características únicas. Ou seja, dá para sentir o gostinho do deserto em cada gole. Exatamente, uma mistura única de frutas especiarias e uma mineralidade deliciosa que vem do sul, imagina só. Tá. Um Cabernet Sauvignon com aromas intensos de frutas negras maduras e especiarias e um toque mineral que lembra grafite, de dar água na boca. Deu mesmo. Mas agora conta pra gente, como é que os enólogos de Ningxia transformam essas uvas poderosas em vinho? Eles misturam as técnicas chinesas tradicionais com a modernidade. Essa mistura é a alma dos vinhos de Ningxia. Eles usam métodos ancestrais como a fermentação em grandes jarras de barro, que já eram usadas pelos chineses há séculos, mas também incorporam o que há de mais moderno na enologia mundial. Tipo, Controle de temperatura, leveduras selecionadas, técnicas de microoxigenação. microoxigenação. Que é isso? Eles injetam pequenas quantidades de oxigênio no vinho durante o envelhecimento. Isso ajuda a amaciar os taninos e a desenvolver aromas mais complexos. É tipo dar um toque de mestre para o vinho ficar ainda mais especial. Caramba! E essa mistura de tradição e tecnologia, como é que se traduz no sabor do vinho? Os tintos de Ningxia são encorpados, com taninos macios e acidez na medida certa, perfeitos para guardar por uns bons anos. Já os brancos são mais leves e refrescantes, com aromas cítricos, florais e minerais. Imagina só, um chardonnay com notas de limão, flores brancas e um toque mineral que lembra pedra molhada. Nossa, é de querer mais. Deu até vontade de abrir uma garrafa. E falando em abrir, o que a gente come com essas belezuras? Só comida chinesa. Ou dá para arriscar outras combinações. A culinária chinesa, com seus sabores intensos, é a companhia ideal.
Carnes como cordeiro e patos, temperos exóticos. Tudo casa perfeitamente com a estrutura e a complexidade dos vinhos tintos da região. Mas não precisa se limitar, sabe? Carnes grelhadas, massas com molhos ricos, queijos curados. Use a criatividade. Os brancos, por sua vez, são ótimas escolhas para fruto do mar, peixes grelhados, saladas e queijos frescos. É só escolher o seu par perfeito e brindar essa descoberta. E por falar em descoberta, Oh, yeah. sabe como que não é no turismo em Nishia? Imagino que as paisagens do deserto, combinadas com a experiência de degustar vinhos premiados, devam atrair muita gente, né? E como atrai? A gente está se tornando um destino turístico cada vez mais popular. As vinícolas são de tirar o fôlego, arquitetura moderna, paisagismo impecável. Boa. E elas oferecem degustações, tours pelos vinhedos, restaurantes com menus harmonizados e até hotéis boutique. E não para por aí. A região é rica em cultura e história, templos budistas, mesquitas, sítios arqueológicos. Nossa. Dá para conciliar a paixão pelo vinho com a imersão na cultura chinesa. É uma viagem inesquecível. Parece mesmo incrível. Mas me diz uma coisa. Toda história tem seus percalços, né? Quais são os desafios que Ningxi enfrenta nessa jornada épica pelo mundo do vinho? É verdade. A escassez de água, por exemplo, deve ser uma grande preocupação, né? Sem dúvida, a escassez de água é um dos maiores desafios. Mas os produtores estão investindo em tecnologias para usar a água de forma mais eficiente, como a irrigação por gotejamento. E a captação de água da chuva também. Que bom. Eles também precisam lidar com as temperaturas extremas, proteger as videiras do frio intenso no inverno, é uma luta constante contra os elementos da natureza. Uau. E apesar de todos esses desafios, a gente vê que a região está se destacando no cenário mundial do vinho. Quais são as perspectivas para o futuro? Será que Ningxia vai se tornar a próxima Napa Valley? Olha, Ningxia já conquistou seu lugar ao sol no mundo do vinho. Os prêmios internacionais, o reconhecimento da crítica especializada e o crescente interesse dos consumidores são provas disso. O futuro da região é promissor, mas depende de alguns fatores importantes. Quais seriam esses fatores? Conta pra gente. Em primeiro lugar, a gestão da água precisa ser cada vez mais eficiente e sustentável. A escassez hídrica é uma realidade, e os produtores precisam encontrar soluções inovadoras para garantir o futuro da viticultura na região. Outro ponto crucial é a preservação do meio ambiente. O ecossistema do deserto é frágil e a expansão da viticultura precisa ser feita de forma responsável, com práticas agrícolas sustentáveis que minimizem o impacto ambiental. Faz todo sentido. Mas e além da sustentabilidade, o que mais pode garantir o sucesso de Ningxia no longo prazo? A busca pela excelência na produção. Os produtores de Ningxia precisam continuar investindo em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas, para aprimorar a qualidade dos vinhos e criar uma identidade única que os diferencie no mercado global. E claro, o enoturismo tem um papel fundamental nesse processo. É verdade. Atrair turistas no mundo todo para conhecer essa região é incrível. Degustar vinhos maravilhosos, vivenciar a cultura local, é a receita perfeita para o sucesso. Mas me diz, o que mais a gente pode esperar de Ningxia nos próximos anos? Preparem-se para surpresas. Ningxia está descobrindo seu potencial e os produtores estão cada vez mais ousados e criativos. Eles estão experimentando novas variedades de uva, buscando métodos de produção inovadores e investindo em tecnologias de ponta para criar vinhos cada vez mais complexos e expressivos. Já tem até espumantes e vinhos de sobremesa surgindo por lá, mostrando que a região não tem medo de inovar. Espumantes no deserto, que demais. E você, qual a sua aposta para o futuro de Ningxia? Que tipo de vinho você acha que vai bombar por lá? Acho que os vinhos de alta gama, com produção limitada e foco no terroir, vão continuar brilhando. Vinhos que expressem a singularidade de Ningxia, com sua mineralidade marcante, aromas de especiarias e estrutura elegante. Vinhos que contem a história da região e que conquistem paladares exigentes ao redor do mundo. É, pelo visto, no Ningxia não vai dar muito o que falar. Yeah! Aí, pessoal, prontos para afinar o paladar. Tô pronto. Que tal a gente mergulhar nos aromas e sabores dos vinhos de Ningxia? Bora lá. Abri aqui um Cabernet Sauvignon de Ningxia. Ótima escolha. A cor é intensa, quase preta, com reflexos rubi e no nariz. Nossa, que explosão de aromas. Frutas negras maduras, tipo ameixa e cassis, um toque de especiarias e tem um fundo mineral que me lembra grafite. É incrível como esse vinho é complexo. E essa complexidade é justamente o que torna os vinhos de Ningxia tão especiais. As Cabernet Sauvignon da região costumam ser encorpadas com taninos presentes, mas bem redondos, sabe? E uma acidez vibrante que equilibra a fruta madura. O vinho para degustar com calma, apreciando cada nuance. Teu olho mergulhou. E eu vou... Confirma tudo que você falou. É encorpado, mas tem uma elegância, uma maciez, sabe? Aquela sensação de adstringência, tipo quando a gente come banana verde. Eles estão presentes, mas são suaves, acariciam a boca, sinta mexo, cassis, especiarias. E essa mineralidade, que lembra grafite, dá um toque super interessante. No final, fica um gostinho de fruta madura e especiarias que persiste por um bom tempo. Que
Que vinho incrível. Esse finalzinho que você mencionou, que os entendidos chamam de retrogosto, é outro ponto forte dos Cabernet Sauvignon de Ningxia. E essa persistência dos aromas, junto com a complexidade, te convida a voltar para a taça, a descobrir novas camadas de sabor a cada gota. É verdade. E falando em voltar para a taça, você já pensou em alguma harmonização para esse Cabernet? Com essa estrutura e essa complexidade, ele pede um prato à altura. Acho que um cordeiro assado com especiarias, bem tradicional da culinária chinesa, ia ser a combinação perfeita. A gordura do cordeiro ia equilibrar os taninos do vinho e as especiarias iam realçar as notas aromáticas da Cabernet, que tal? Perfeito! Essa harmonização clássica realça o melhor dos dois mundos. A riqueza da gastronomia chinesa e a elegância do Cabernet Sauvignon de Ningxia. Mas não se limite à tradição, sabe? Você também pode explorar combinações mais ousadas, com carnes grelhadas, massas com molhos ricos, queijos curados. Use a criatividade e se surpreenda. Adorei a ideia da ousadia. E para quem prefere vinhos brancos, o que Ningxia tem a oferecer? Os brancos de Ningxia são um capítulo à parte. A Chardonnay, por exemplo. Ela se adaptou muito bem à região, resultando em vinhos com aromas vibrantes de frutas cítricas, flores brancas, e um toque mineral característico do terroir. São vinhos geralmente mais leves que os tintos, com boa acidez e um final refrescante. Tô abrindo aqui um Chardonnay de Ningxia pra gente degustar. A cor é amarelo palha, com reflexos dourados. Já vai? Isso? Sinto aromas de frutas cítricas, tipo limão e toranja, um toque de flores brancas. E, de novo, essa mineralidade deliciosa. E no paladar, o que você achou? É um vinho bem elegante, com boa acidez, sabe? Aquela sensação de frescor, que faz a boca salivar. É isso que equilibra a doçura da fruta. Sinto limão, a toranja, um toque floral, e essa mineralidade que lembra pedra molhada dá um frescor incrível. É leve, fácil de beber, perfeito num dia quente. Concordo. Os Chardonnay de Ningxia são ótimos para acompanhar pratos mais leves, como peixes grelhados, frutos do mar, saladas aves com molhos cítricos, até comida japonesa com sushi e sashimi vai muito bem. Pensando bem, esse Chardonnay ia ser perfeito com salmão grelhado com limão e ervas frescas. A acidez do vinho ia cortar a gordura do salmão, e as notas cítricas iam harmonizar com o limão. Já fiquei com água na boca. E essa é a mágica da harmonização, né? Encontrar a combinação perfeita entre vinho e comida, que realça o sabor de ambos e cria uma experiência gastronômica inesquecível. Mas além do Chardonnay, Ningxia também produz outros vinhos brancos interessantes. O Riesling, com aromas florais e de frutas brancas, e o Sauvignon Blanc, com notas cítricas e herbáceas. Vale a pena explorar. Com certeza. Mas agora me diz uma coisa. Esses vinhos de Ningxia, principalmente os tintos, têm potencial de guarda. Dá pra guardar na adega e abrir daqui a alguns anos. Sem dúvida. Os tintos de Ningxia, principalmente os Cabernet Sauvignon e Merlot, têm estrutura e taninos para envelhecer com elegância. Guardados em condições ideais de temperatura e umidade, podem evoluir por 5, 10, até 15 anos, dependendo do vinho. Com o tempo, os aromas de fruta fresca dão lugar a notas mais complexas de especiarias, couro, tabaco, e os taninos se tornam mais macios e integrados. É como se o vinho contasse uma história, que se transforma com o passar dos anos. Que legal. E para quem está começando agora no mundo dos vinhos de Ningxia, quais rótulos você recomendaria? Essa é uma pergunta difícil, porque tem muita coisa boa sendo produzida por lá. Mas vou te dar algumas dicas de vinícolas que se destacam pela qualidade e que já conquistaram prêmios internacionais. Chateau Chengui, Moser Chinze, Hilan Kinchu Vineyard, Legacy Peak, Silver Heights, são nomes para você prestar atenção. Anotado. E para finalizar essa degustação com chave de ouro, qual a sua mensagem para o ouvinte que ficou curioso para experimentar os vinhos de Ningxia? Se jogue nessa aventura. Descubra os vinhos de Ningxia sem medo. Explore os aromas, os sabores, as harmonizações e se surpreenda com a qualidade e a singularidade dessa região, que está conquistando o mundo do vinho. E você, ouvinte, se animou para conhecer os vinhos de Ningxia? E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em Ningxia. A gente já explorou o terroir, a produção, os sabores. E agora? O que será que o futuro reserva para essa região? Pois é, a gente viu que Ningxia tem tudo para se consolidar como uma potência no mundo do vinho, mas também enfrenta desafios, né? Tipo a escassez de água. Exatamente, a escassez de água e a necessidade de proteger o meio ambiente. Afinal, Ningxia é um oásis no deserto, um equilíbrio delicado. E por falar em desafios, como é que os produtores estão lidando com essa questão da água? A gente sabe que é irrigação tradicional. Nossa, gasta muita água. E no deserto cada gota é preciosa. Pois é, e é por isso que eles estão investindo em técnicas mais eficientes, como a irrigação por gotejamento. Que leva água direto para a raiz da planta sem desperdício. E a captação de água da chuva também é uma estratégia importante. Usar água da chuva. Usar a água que a natureza oferece, de forma inteligente, sabe? Unindo a sabedoria ancestral com a tecnologia moderna. Inteligente. E além da água, que outros cuidados eles estão tomando para proteger o meio ambiente? O deserto é um ecossistema frágil, né? Sim, muito frágil. E muitos produtores já adotaram práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo o uso de agrotóxicos, por exemplo, usando um manejo integrado de pragas
que usa os inimigos naturais das pragas para controlar a infestação. E utilizando energias renováveis como a energia solar Legal. para reduzir a emissão de carbono. E a busca por certificações de sustentabilidade também tem crescido. Sinal de que a preocupação com o meio ambiente está aumentando, né? Com certeza. E além desses desafios ambientais, que outros obstáculos eles precisam superar? Para garantir esse sucesso todo a longo prazo, afinal, não basta produzir vinhos incríveis, né? Eles precisam conquistar o mundo. É verdade. Mostrar para o mundo que os vinhos de Ningxia são únicos. Que eles têm a cara do lugar, da cultura. Criar uma identidade própria. E para isso, participar de feiras internacionais, buscar premiações, investir em marketing é essencial. Mostrar para o mundo que a China também produz vinhos de alta qualidade e que Ningxia é um lugar especial, que vale a pena conhecer. E a gente, como consumidor, a gente também pode contribuir, né? Claro. Experimentando os vinhos, falando sobre eles e recomendando para os amigos. Exatamente. A curiosidade do consumidor, a vontade de experimentar coisas novas é fundamental. Quanto mais gente provar, comentar, indicar, mais os vinhos de Ningxia vão se destacar. É a força do boca a boca, né? Isso. E o futuro? O que mais a gente pode esperar de Ningxia nos próximos anos? Inovação, ousadia. Acho que a gente vai ver cada vez mais vinhos de alta gama, com produção limitada, foco no terroir, vinhos que representem a essência de Ningxia com sua mineralidade, aromas de especiarias, estrutura elegante, vinhos que contem a história da região, que conquistem os paladares mais exigentes. E a experimentação com novas uvas? Também, ampliando o leque de estilos e sabores. Imagina só, um espumante produzido no deserto da China. Espumante no deserto, que demais. E o enoturismo? O enoturismo tem tudo para ser um dos motores do desenvolvimento de Ningxia. A região tem paisagens incríveis que parecem ter saído de um filme, uma cultura rica, milenar, uma gastronomia deliciosa. Perfeito para harmonizar com os vinhos. Exatamente. Aposta em roteiros enoturísticos bem estruturados, com infraestrutura de qualidade, pode atrair turistas do mundo todo, gerando renda e empregos para a comunidade local. É um ciclo virtuoso. Beneficia a todos. Pelo visto, Ningxia tem um futuro brilhante pela frente. E você, ouvinte? O que achou dessa viagem pelo mundo dos vinhos de Ningxia? Conta pra gente nas redes sociais o que mais te impressionou. Esperamos que você tenha se inspirado a desbravar os sabores únicos de Ningxia e a brindar esse futuro promissor. Até a próxima!